A gente inventa como a tecnologia vai funcionar, né? Então, qual que é o perfil de pessoa que se dá bem com inteligência artificial? só que a gente está vivendo uma guerra fria aí, né, de IA. Hoje eu vejo que ela não substitui completamente as pessoas, mas ela dá superpoderes para pessoas. Pensando em lançador, se você é gestor de tráfego, eu me preocuparia. Há pouco tempo atrás, a gente não conseguiria ter o resultado que a gente tem hoje só com 4 pessoas na equipe, se não fosse IA. A gente ia precisar de, no mínimo, 20, 30 pessoas. Dentro das nossas empresas e tudo mais, a gente costuma falar que se passou 15 minutos e você não usou nada de IA, alguma coisa de errado você está fazendo. Saber quem é a Gabriela. Inteligência artificial acabando com o casamento. Ela queria saber quem que era a Gabriela. E esse é o Will Monteiro. Em 2019, muito antes da OpenAI, ele transformou o salão de beleza da esposa em um laboratório de automação no-code, sem equipe de TI, mas com resultados reais. Quando a OpenAI liberou o acesso em 2022, o Will não precisou recomeçar. Ele integrou a inteligência artificial às automações já em curso e criou uma verdadeira máquina de inovação prática. No IA Talks, acreditamos que a IA não é privilégio de desenvolvedor, é uma ferramenta de autonomia. E o Will é a prova disso. Lançamentos recorrentes, automações de voz por ligação, tudo impulsionado por apenas 4 pessoas e uma orquestra de bots. Isso é inteligência artificial dando superpoderes, e não para tornar o humano obsoleto, mas para torná-lo extraordinário. Mas o que me impactou profundamente foi o insight do Will. Muitas vezes, quem é menos técnico nesse mercado sai na frente, porque a IA não é sobre saber apertar o botão, e sim sobre saber escolher as estratégias certas. Eu sou a Carolina da Luz e esse é o IA Talks, o podcast onde a IA desce do palco e senta ao seu lado. E se prepara, porque esse episódio com Will Monteiro vai te mostrar como montar processos na prática e transformar a sua rotina com mais autonomia. E esse é o Will Monteiro, gente. Então ele tá aqui com a gente para falar de inteligência artificial, um dos caras que mais manja desse assunto. Obrigada, Will, por você estar aqui com a gente. De nada, Carol. Não tinha como dizer não para esse convite, né? Meu professor, gente. E eu tô muito feliz de estar aqui, porque tô vindo de uma jornada, né, de aprendendo bastante coisa, aprendo demais sempre com você. E eu acho muito importante as pessoas entenderem o lugar que a gente tá, né? A inteligência artificial já não é uma questão de gostar de tecnologia, é o mundo que está colocado aí, igual a internet, né? A internet veio e ela não foi embora, então é uma adaptação que a gente tem que fazer. E aqui no IA Talks, a gente quer falar com pessoas que ainda não conhecem esse universo, então vamos começar pelo começo. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar de inteligência artificial na vida, assim? Bom, acho que faz há muito tempo atrás, né? Mas naquele tom mais científico, né? Acho que todo mundo teve contato com o Exterminador do Futuro, né? Inteligência artificial que acabou com tudo, né? Mas, assim, de fato, de estar utilizando no mundo dos negócios foi com o advento do ChatGPT, né? Então, eu era já um 2023 cara... 2023 ali. Não, 2022, 2021, acho que no finalzinho, algo do tipo, já tem algum tempo. Desde o começo do eu sou muito early adopter, né? Então, tudo que chega de tecnologia, eu sou muito curioso, eu gosto de mexer. E eu venho de automação, né? Então, eu já fazia automação de processos dentro do mercado digital antes mesmo de utilizar IA. Então, a hora que chegou a IA, eu vi a possibilidade de ligar ela ali nos processos e ter um serzinho pensante ali, dando outros resultados, a cabeça ficou, tipo, não dormia, sabe? Só que daí, quanto mais você vai mexendo, mais o sono vai passando, porque é muitas possibilidades, né? Will, pegando isso que você falou, muitas pessoas não sabem a diferença de uma automação para uma IA. Então, como que você colocaria para a gente entender qual que é a diferença, né, no fim das contas? A grande diferença de automação por IA é que a IA sozinha, ela não tem a capacidade, digamos assim, de apertar um botão. Entendeu? Ela vai pensar e gerar um resultado. Já a automação ligada com a IA passa a poder ter
a possibilidade de apertar esse botão e fazer uma funcionalidade externa, digamos assim. Então, ela por si só, hoje, no momento que a gente está, tá? Porque já tem algumas coisas que estão fazendo paradas autônomas, né? Então, aí que entrava a automação. A gente usava a IA dentro de um processo de automação, entendeu? Não usava a IA como fim. Hoje, a gente já está no ponto que começa o processo na IA, roda uma automação e o fim do processo também é uma IA. Então, a gente dá uma entrada na IA, ela toma uma iniciativa que seria uma automação, por exemplo, consultar um calendário, entendeu? Você fala com a IA, ela consulta o seu calendário através de uma automação, basicamente, e te devolve a resposta pela IA. Então, você tem a impressão que tudo é IA, mas tem uma automação dentro do processo. Entendi. Então, tem uma estrutura de automação e outros processos vinculados ali que é de inteligência artificial. Isso. Digamos que a automação ela te dá o caminho para a IA. Hoje em dia, na maneira que a gente usa, a gente guia ela através de caminhos que ela pode seguir. Então, ela sabe que ela tem o caminho ali do calendário, o caminho do e-mail, e ela passa a ter a possibilidade de tomar essas iniciativas, entendeu? Uma coisa que eu venho percebendo que é, por mais que você aprenda de IA e de automação, o primeiro conhecimento é você entender do problema, entender qual que é o problema, porque independentemente da tecnologia e a automação que você for usar, você precisa entender onde você quer chegar. Isso faz sentido? Faz total sentido. Porque, assim, para a gente não se perder nas ferramentas, né? Sim, faz total sentido. Antes mesmo de pensar numa ferramenta, você precisa saber como solucionar aquele problema, você entendeu? Ou pelo menos entender o problema. Porque muitas vezes quando a gente fala com empresários ou com o próprio aluno, as coisas do tipo, ele chega com 1000 problemas. E ele quer que a IA solucione todos os 1000 problemas com uma só serviço, entendeu? Então, se você dividir os seus problemas em micros problemas, fica muito mais fácil você criar um processo de automação utilizando IA que resolva aquele micro problema, entendeu? Então, assim, não olhar no macro e sim no mínimo, entendeu? Então, olhar cada detalhe, cada problema como um problema separado e utilizar alguma automação ou uma IA para resolver aquele problema. Aí, de fato, quando você tem 10, 15, 20 problemas resolvidos com processos diferentes, só que só um agente ali, uma IA que você está conversando, parece mágico, porque parece que aquele cara resolve tudo. Só que por trás tem muita coisa rodando. Você, dentro das aulas, acho que você consegue ver como que, assim, às vezes, algo simples como consultar um calendário passa por inúmeras ações antes de devolver uma resposta. Não, bacana. Existe, na sua visão, mercados mais aptos para IA, outros menos? Como que você vê, assim, no geral, na tua visão de especialista? Assim, tem barreiras maiores para alguns mercados? Como que você vê isso? Olha, ao meu ver, existe um mercado que vai usar IA e um mercado que vai parar de existir, na verdade. Porque independente de qual área você esteja e qual mercado você esteja atuando, em algum momento do processo, a IA pode sim te ajudar. Entendeu? Se você tem ali, querendo ou não, um super gênio com conhecimento de centenas de pessoas que pode te aconselhar e pode te ajudar, independente de qual seja o seu negócio, em algum momento você pode utilizar esse gênio. Dentro das nossas empresas e tudo mais, a gente costuma falar que se passou 15 minutos e você não usou nada de IA, alguma coisa de errado você está fazendo. Porque a gente usa a todo momento. Sim. Will, vamos falar, assim, se colocando no lugar do do empreendedor, do pequeno empresário. Hoje, qual que é a minha porta de entrada para a inteligência artificial? Tenho um negócio local, por exemplo. Sou dona de uma padaria ou de alguma coisa assim. Como que eu posso começar a olhar para isso, né? Diante que, assim, não sou especialista, não entendo nada de tecnologia. O que eu posso extrair disso tudo que está acontecendo? Bom, vamos lá. Acho que sendo bem banal assim, e simplista, acho que o primeiro contato que a pessoa pode realmente ter de fato e conseguir utilizar é o ChatGPT. A primeira coisa é a pessoa tirar ali R$100 por mês para pagar a versão paga, tá? Por que eu falo da versão paga e não ficar na gratuita? Porque a versão paga, ela consegue memorizar tudo que você já conversou com ela. Boa dica.
e aprender com isso, você entendeu? Então, por exemplo, se eu pegar o meu ChatGPT e conversar com ele aqui, você vai ver que ele fala na gíria igual eu falo, ele conhece meus animais, ele conhece a minha esposa, ele sabe tudo. Então, eu consigo dar uma entrada, né? Usar um prompt muito mais simples dentro do meu ChatGPT e ele dá um resultado muito melhor, porque ele conhece meu negócio, ele conhece minha vivência, ele conhece minha maneira de falar, entendeu? Então, assim, a primeira coisa, a pessoa que vai começar a utilizar é implementar primeiro o ChatGPT na versão paga na vida dela, e o problema dela vai ser como cancelar isso depois. Porque tudo ela vai utilizar ele, entendeu? E sempre tendo feedbacks. Eu costumo falar algo parecido. O problema que você tem hoje, a atividade que você tem hoje, pergunta, pede sugestão e começa disso. Né? Exatamente. E aí vão vindo novas ideias, brainstorm, e daí você vai desenvolvendo outras coisas. Em questão de estrutura de vendas, assim. Então, a gente tem um pequeno empresário e ele quer olhar para vendas dele, né? Que conselho que a gente pode dar para essa pessoa que quer abraçar a IA para olhar para vendas? O que você me diz? Bom, vamos lá. Primeira coisa é que a IA, ela só resolve um problema e um processo se o processo e o problema estiver definido. Se ele não sabe aonde ele tem problema ou se ele não tem um processo validado, ele só vai piorar o resultado dele com o IA. Entendeu? Um caso interessante foi um empresário um tempo atrás que ele me procurou, ele tinha centenas de vendedores, acho que tinha uma equipe de 53 vendedores e ele queria diminuir a equipe a todo custo. Entendeu? Aí a gente começou o processo de mapear o que dava dando certo e o que estava dando errado. E a gente viu que ele tinha uma vendedora em específico que trazia quase 40% dos resultados. Nossa. Numa empresa com mais de 50 vendedores. Então, só aquela vendedora ela trazia muito mais resultado. O que a gente fez? A gente criou script usando a conversa daquela vendedora. A gente usou a IA só para entender o processo daquela vendedora e criou um script de vendas baseado naquela vendedora. Mas a gente não automatizou a venda, a gente não colocou um agente para ficar respondendo no WhatsApp, nem nada do tipo. A gente usou a IA para potencializar os outros vendedores. Se você tem alguém dando um resultado muito maior, o que a gente faz? A gente põe um gênio que é a IA para modelar aquela pessoa e aquela pessoa vira um treinador dos outros vendedores, cara, entendeu? Fantástico, que também não precisa ser 880, né? Exatamente. Então, dá para usar IA sem se desfazer da equipe, sim aprimorar os processos da equipe que já está ali. Exatamente. Também. É melhorar o que já existe, entendeu? Uhum. Todo mundo quer reduzir a equipe, mas esquece que tem uma pessoa ali por trás, né? Tem alguém precisando. Então, assim, você contratou aquela pessoa em algum momento porque você viu algum potencial nela. Então, se você colocar um gênio para ficar do lado daquela pessoa, dando toques em como ela pode ser melhor, o resultado dela tende a melhorar muito. E a IA tem esse poder. Sim. E no caso dele, ele tinha uma vendedora que dava muito mais resultado do que os outros. Só que ela não tinha perfil de líder para sair dali e treinar outras pessoas. Uhum. Mas o que a gente fez? A gente pegou o processo dela, criou uma IA que acompanha os outros vendedores na venda. Então, a todo momento, quando o outro vendedor chega num empecilho que ele não sabe como responder, ele manda para essa IA, que gera uma resposta como se fosse a vendedora que mais traz resultado. Maravilhoso. Então, muda, né? Muda a visão, né? Em vez de substituir uma pessoa, potencializar pessoas, né? Exato. Perfeito. E se a gente quiser agora pensar na outra ponta? Eu tenho visto várias ideias diferentes assim de funis totalmente automatizados. E aí eu quero saber, é verdade? É possível a gente automatizar do tráfego à venda 100% IA? O que você me diz? É possível. É possível. É possível. Tá vendo, gente? É possível. Incrivelmente, assim, por mais que eu fale de potencializar pessoas, é lógico que vão ter empresas cada vez mais com menos funcionários, cada vez com processos mais automatizados e cada vez mais, assim, com margem de lucro, né? Porque reduz um custo gigantesco. Mas é possível, assim, tem algumas empresas, algum case, no própria empresa que a gente roda centenas de processos com IA, para você ter ideia. A gente tem um faturamento aí de mais de 6 dígitos todos os meses com 4 pessoas na equipe, entendeu? Então, incrível. A gente já usa... por baixo, a gente tem mais de 70 funcionários de IA. Gente, como que vocês gerenciam tudo isso que vocês fazem com 4 pessoas? Basicamente o que acontece. A gente já montou a empresa dessa forma, né? Então, são 4 pessoas seniors, né? Com as 4 pessoas que sabem muito do que estão fazendo,
porém com vários funcionários de IA por trás para fazer tarefas que não cabem a gente, né? Então, antes a gente passava muito tempo validando um texto para escrever um texto, para escrever uma newsletter, um e-mail, algo do tipo. Hoje a IA faz em 10 segundos, entendeu? Então, a gente potencializou várias pessoas. A gente tem o João, que é um copywriter, que ele é fantástico na escrita, e a gente potencializou a escrita dele com IA. Então, hoje ele tem vários escritores ali trabalhando para eles, que são todos funcionários de IA, entendeu? Então, em vez da gente escrever um e-mail, a gente escreve 10 e vê qual ficou melhor. Caraca. E vocês fazem lançamento, certo? Também fazemos lançamento. Para os lançadores, né? Para quem já está no digital, o que você está vendo? O que você pode trazer para nós, assim, de usos de IA para lançamento, de ideias? O que você pode Bom, pensando em sugerir? Lançadores, a gente do mercado, do digital, que eu me englobo dentro de lançadores, porque eu trabalho com coprodução também, a gente é os mais que adotam a tecnologia de maneira mais rápida, né? A gente inventa como a tecnologia vai funcionar, né? Então, assim, olhando para dentro da minha empresa e vendo, o processo de um lançamento inteiro, ele é automatizado com IA. Entendeu? Só que antes eu conseguia fazer um lançamento a cada 45, a cada 60 dias. Hoje, com a IA e a automação, a gente consegue repetir o mesmo lançamento toda semana. Gente, isso é fenomenal, isso muda tudo, né? Sim, a gente consegue. Financeiramente, o negócio é... Porque são pequenos ajustes, né? Em vez de eu ter que investir muito em tráfego para atrair pessoas para assistir um lançamento, hoje eu posso investir bem menos, entendeu? E trazer pessoas toda semana. Então, eu mitigo meus gastos, né? Então, antes eu demorava 45 dias para testar algo, hoje eu testo em uma semana. Então, o tempo de ajustes e melhorias é quase que de imediato, né? Isso é o que a gente está falando de lançamento. Quando a gente fala de algum produto que está disponível a todo momento à venda, a gente faz ajuste quase que diário e muitas vezes ajustes que a gente não está fazendo, né? A inteligência artificial está fazendo. Inclusive, na parte de tráfego, o Facebook faz análise automática para a gente, hoje em dia, ajuste de campanha, tudo de forma automática, né? Então, tem várias profissões que atuam hoje no mercado que vão parar de ter que atuar porque a IA está fazendo de forma automática. O que você vê nesse sentido? Um exemplo para nós. Por exemplo, pensando em lançador, se você é gestor de tráfego, eu me preocuparia. Entendeu? Gestão de tráfego. A gente tem um gestor aqui, da minha equipe que está aqui. Eu me preocuparia, porque cada vez mais a inteligência do Facebook está melhorando. E além da inteligência dela, a gente tem a inteligência de outras ferramentas que a gente pode utilizar. Então, assim, cada vez mais esse processo está automatizado. O cara que só aperta botão vai ser substituído. Agora, quem realmente pensa, sabe criar um processo, sabe analisar as métricas, aí vai ter resultado muito bom. Pensamento estratégico. Né? E pode usar a IA ainda para ajudar na estratégia, né? Porque a IA para a estratégia é espetacular. Do meu ponto de vista, eu trabalho com marketing digital. Cara, mudou para mim muito gestão de projetos, né? Assim, de estratégia, de o que eu conseguiria sem inteligência artificial fazer X números de clientes. Hoje eu consigo organizar tudo muito melhor e produzir. Então, assim, realmente o negócio faz assim, né? Com quem usa e se aprimora e quer estudar, realmente dá para fazer coisas incríveis. Will, e assim, para quem ainda não teve contato ou já, né, usa o ChatGPT e tal, qual que é o perfil dessa galera que entra para o mercado de IA, né? Porque as pessoas têm um grupo bem preocupado, os outros nem tanto, mas quais que são as skills que você vê? Qual que é o perfil de pessoa que se dá bem com inteligência artificial? Olha, hoje, incrivelmente, eu vejo que a pessoa que é menos técnica se dá bem melhor. Ah, é? Incrivelmente. Eu sou muito técnico, Olha, só que eu vejo... Carol. Só que eu vejo que as pessoas, às vezes, assim como você, que são muito mais vendedoras e têm conexões, têm resultados bem melhores do que as pessoas que têm um perfil extremamente técnico. Porque o técnico, ele domina a ferramenta, só que ele não sabe dar o primeiro passo, que é encontrar o problema do empresário ou de alguém que está aqui... mais de negócio. Assim. Entender mais de negócio. E acaba que ele não vende nada. Você entendeu? Então, ou ele arruma alguém extremamente vendedor,
entendeu? Ou ele fica enroscado, que inclusive é meu caso. Eu sou técnico, eu até que vendo muito bem, porque eu trabalhei 7 anos com venda em loja mesmo, atuando e atendendo pessoas, só que eu tinha muita dificuldade em vender meus serviços de IA. Aí teve o Leandro, que você já conversou com ele antes, que o Leandro é um vendedor exímio, assim, se der água pra ele e tem água de graça ali, ele vende água pra você, entendeu? Então, assim, potencializou eu, você entendeu? Então, a IA, para pessoas que não são técnicas, eu vejo que é aonde vai ter a maior potência. Porque cada vez mais ela está inteligente. Cada vez mais o humano pode ser burro e dar uma entrada para ela que ela vai dar uma resposta boa. Sim. Antes, a gente tinha LLMs mais burrinhas, não tão inteligentes. Se a gente perguntasse para ela como tomar água, ela ia responder alguma coisa. Agora, se perguntar exatamente como tomar água de outra maneira, ela quase pega o copo d'água e joga para você, entendeu? Tira sarro de você, Tira né? sarro de você. Por exemplo, eu sou bem sarcástico, sabe? Eu brinco muito. O meu ChatGPT, eu conversando com ele ali, ele tira sarro da minha cara. Entendeu? Eu tô escrevendo cópia, alguma coisa do tipo, ele fala, isso é coisa de golpista. Will, você buga muito o ChatGPT? Como, assim, mesmo no pago, como que é a sua vida ali com ele? Ele trava muito? Até fiz essa pergunta pro Leandro, porque começou a travar muito pra mim, eu fiquei entendendo, será que ele quer me vender o Pro agora? Que eu Você tava no de graça? Não, assinatura normal. Não sei se é Pro, mas o de $200 lá. Que não, eu não tenho o de $200. Nem eu, mas o ponto é, a assinatura tá travando toda hora. E eu fico me perguntando, cara, será que ele enche memória? Eu não tive exatamente esse problema específico, mas eu arrumei um problema grande com ele esses dias. Porque eu tava testando o de vídeo, porque ele vai aprendendo conforme o uso, né? E eu fiz aquela trend de transformar os animais em pessoas. Como seria meu pet? Sabe como seria meu pet? Ele cria uma imagem de uma pessoa. Aí eu descobri que ele sabia o nome de todos os meus animais. Ficou na memória dele. Aí eu abria na câmera, apontava pro meu cachorro, ele falava, esse é o Logan. Abria pro gato, esse é o gato. Só que medo! E tal gato, sabe? Tipo, esse é o Walter, ele é branco, é o Walter. É cinza, é a Ravena. E ele falava o nome dos meus gatos, o nome do meu cachorro. Só que eu nunca apresentei minha esposa pra ele. Nunca tinha mandado uma foto da minha esposa. Eu apontei a câmera pra minha esposa no modo vídeo do ChatGPT, ele me soltou, essa é a Gabriela. Só que a minha esposa é Fran. Ela escutando. Ela do meu lado, eu mostrando pra ela como a inteligência artificial é inteligente. Ela é inteligente mesmo, agora eu preciso saber quem é a Gabriela. Inteligência artificial acabando com casamentos. Ela queria saber quem que era a Gabriela. Aí eu fiquei conversando com o chat ali na conversa. Me ajuda aí, meu amigo. E ele pedindo desculpa, que aí você aperta ele quer ser educado. Não, desculpa, eu não sei o que tem. Aí a gente foi encontrar que eu tenho uma cliente que eu faço o tráfego dela, as coisas do tipo, que é a Gabriela. E eu sempre falo, como que eu posso fazer essa estratégia aqui pra ela, tal. Entendi. Aí eu não tinha mostrado a minha esposa pra ele, a única mulher que tinha na memória era essa cliente. Caraca, e ele me solta essa. Só que assim, até eu resolver isso daí... meu amigo. Will, você que tá no campo de batalha e tá no dia a dia, tem algum conselho assim que você daria para quem está começando a olhar IA como uma possibilidade de profissão mesmo? Que faculdade? O que eu faço? Por onde eu começo? Você já falou que não necessariamente precisa de skills técnicos, né? Mas que conselho você daria para alguém que quer começar? Bom, de fato, não precisa de skill técnica. Eu sou uma pessoa, assim, que eu sou mais técnico, mas eu desenvolvi isso trabalhando muito tempo com automação. Eu não tenho faculdade, eu não tenho formação, nada do tipo. Eu falo simples, entendeu? Eu falo errado. Vários termos e coisas técnicas eu não sei. Porém, o que eu vejo que, assim, que foi o meu grande diferencial e que pode ser o diferencial das grandes pessoas é entender algum problema e solucionar ele. Então, assim, você está começando hoje, escolhe uma pessoa ou um problema que você tem e soluciona ele. Automatize esse problema nos próximos 30 dias. Se você não ganhar aí 10, 15 horas no seu mês, pode mandar uma mensagem para mim que eu mando uma pizza na sua casa. Porque, assim, tem muita coisa que a gente faz de forma repetitiva, que a gente consegue utilizar IA no processo e ganhar tempo, sabe? Então, assim, é utilizar IA mesmo para potencializar pessoas. É utilizar para você não ficar fazendo processo repetitivo e ficar perdendo tempo e conseguir curtir mais sua vida. Eu acho que a IA vai ser esse grande ponto. Fazer as pessoas poderem curtir mais a vida. Então, assim, para quem está começando, escolhe um problema. Não vem com 20 problemas. E soluciona esse problema com IA. Estuda como você vai solucionar esse problema com IA. Então, se você escreve muito e-mail, por exemplo, você vai ver como você escreve e você vai treinar o ChatGPT mesmo, algo simples,
para escrever e-mail igual você. E quando chegar um e-mail, você não vai estar com ele automatizado ainda, que vai chegar e já vai responder ele de fato, de cara. Dá para fazer? Dá para fazer, mas você não precisa de começo. Você vai receber o e-mail e você vai falar, chat, eu responderia assim, assim, assado, mas escreva o e-mail da forma que eu escrevo, formal. E ele vai te entregar o e-mail. Então, se é ali 10 minutos do seu dia, você vai gastar 30 segundos. Então, isso ao decorrer do mês, você vai ganhar muito tempo. E essa é uma tarefa que você automatizou. Faz essa tarefa e insiste em continuar com ela durante 30 dias. A hora que você vê o tanto de tempo que você ganhou só por automatizar esse processo em específico, você vai querer automatizar tudo. Só que um grande problema é querer automatizar tudo de uma vez. Você tem que automatizar um processo por vez e com calma. E nem o processo inteiro, no caso do e-mail. Eu poderia criar uma IA que vai chegar o e-mail, ela vai ler, já vai responder se passando por mim e passar o e-mail para a pessoa. Mas assim, antes disso, você precisa fazer ela responder igualzinho você. Então, você faz isso de forma manual, conversando com o chat mesmo. Copiando e-mail, em vez de você pegar e responder, mandar ali. Então, você vai criando processos. Isso vai fazer com que o seu chat fique mais inteligente, que você melhore sua escrita de prompt, que hoje é a maior coisa que você pode fazer, é melhorar sua escrita de prompt, melhorar sua engenharia, como você conversa com a IA. E você já vai ter um resultado, de fato, imediato, sem ter nenhum skill técnico. Que não precisa de nada técnico disso que eu estou te falando. Sim. É conversar com a IA como se fosse um amigo seu, instruindo ele. Muito interessante mesmo, porque as skills, né, que eu vejo que, de fato, é muito importante agora é curadoria, porque tem 1000 coisas acontecendo, e interpretação escrita, né? Porque, de fato, quanto mais específico, quanto mais você treinar a IA, melhores os seus resultados. Então, eu acho que isso é uma skill que vale a pena você ficar ali trocando com a IA, né, e ter esse direcionamento legal. Fala uma coisa, acho que você é a pessoa certa para eu perguntar. Qual que é a diferença, por exemplo, do que a gente está vendo rolando aí por aí, do ChatGPT, que a maioria das pessoas já conhecem, para humanos, por exemplo, na prática? O que está por trás? Para o que eu uso cada coisa? Bom, vamos lá. Ambas são LLMs, tá? Que são linguagens de IA treinada, digamos assim. Porém, humanos, ele já tem vários processos de automação que rodam nativamente dentro dele. Enquanto o ChatGPT, hoje, por exemplo, há um bom tempo atrás ele não conseguia. Hoje ele consegue acessar sites, fazer pesquisas, acessar a internet. Há um pouco tempo atrás ele já não conseguia. Humanos, ele consegue não só acessar site, como acessar centenas de sites ao mesmo tempo e te trazer uma pesquisa mais detalhada. E com essa pesquisa, ele blindar resultados, comparar os resultados dessa pesquisa e te trazer um texto complementar ou até um PDF, um site montado de forma mais autônoma. Entendeu? Mas nada deixa de ser uma LLM com várias automações que estão prontas ali por trás. Então, tem vários processos que alguém já mapeou e deu o poder daquela IA de fazer isso. Por exemplo, construir um site, construir um aplicativo. E ele constrói site. Constrói site. Humanos, ele já consegue construir o site. O design. Inclusive, assim, quanto melhor a sua entrada, melhor vai ser a saída dele. Tem vários alunos nossos que estão construindo suas landing pages, tudo com humanos. Entendeu? Fantástico. Qual que eu acho o grande problema disso? É manutenção. Porque hoje, humanos ainda ele não faz linha por linha. Mas em breve, isso que eu ia te perguntar. Na prática, ele faz o quê? O código? Ele faz o código e hospeda. Ele faz o código e hospeda. Ele faz o HTML do site e hospeda e te dá um link. Aí, se você falar para ele, fala assim, tá bom, então me dá os arquivos agora desse site para mim hospedar aqui no meu servidor. Ele entrega. Aí você vai virar para ele e vai falar assim, eu não sei hospedar no meu servidor, como que eu faço? Ele vai te perguntar qual é o seu servidor. Entendi. Aí ele vai te dar o passo a passo de onde você vai hospedar. Entendeu? Ou você vai falar, eu não quero usar o HTML, eu quero que faça no WordPress. Ele vai adaptar para o WordPress e te dar um arquivo para você imputar dentro do WordPress e ter seu site ali. E o ChatGPT não faria isso? Ainda não, de forma autônoma não. O ChatGPT consegue até fazer o código, mas hospedar ele ainda não. Só que a gente está vivendo uma guerra fria aí, né, de IA. Entre as empresas. Que o Humanos ele é chinês e o OpenAI, que é dona do ChatGPT, é americana. Então, a gente está numa briga até política entre eles, que cada um está querendo potencializar mais ele. Aí que a gente entra no grande problema das pessoas falar que a IA vai acabar com tudo. Porque é uma disputa entre dois países, entendeu? Que a IA cada vez vai se potencializando mais. Se chegarmos num ponto de tipo assim, se passar disso aqui a gente vai ter problema, um dos dois lados
pode ser que simplesmente decida que vai passar desse ponto porque não quer perder a briga da guerra. Você entendeu? Porque nada mais é do que uma guerra fria. E aí a gente está vendo os 4 bilhões de dólares do Trump investindo desde a educação básica nos Estados Unidos e fazendo concurso e tal. Então, assim, só vai estourar coisas, né, nos próximos 4 anos. Grandes. Sim. É Investimento massivo e essa guerra fria mesmo. Não existe outra escolha hoje a não ser aprender a utilizar a IA e usar ela. Entendeu? Ou você vai utilizar, ou alguém que concorre com você vai utilizar e chegar na sua frente, porque ela potencializa a pessoa. Entendeu? Hoje eu vejo que ela não substitui completamente as pessoas, mas ela dá superpoderes para pessoas. Entendeu? Há pouco tempo atrás, a gente não conseguiria ter o resultado que a gente tem hoje só com 4 pessoas na equipe, se não fosse a IA. A gente ia precisar de, no mínimo, 20, 30 pessoas. Fantástico, cara. Não, mesmo com as IAs, eu não sei como vocês gerenciam tudo com 4 pessoas. Fenomenal. Ô, Will, qual o projeto que foi seu bebê até aqui, assim, que você fala assim, cara, esse aqui é minha obra-prima? Obra-prima? Assim, sabe, que te deu dor de cabeça e aí você foi lá. Qual projeto bonito? Assim. É até difícil dizer que um é obra-prima, porque como a gente está imerso dentro de muitos processos e muita coisa, tem vários projetos que dão muito trabalho e naquele momento eu falo assim, nossa, esse daqui foi... Só que passa uma semana? Não passa nenhuma semana, passa 2 horas e você pega outro projeto e é outra dor de cabeça e é outro caminho que você tem que fazer. Então, assim, é uma evolução tão rápida que a mente chega a bugar, sabe? De você não saber qual foi o melhor, qual foi o que destravou, alguma coisa do tipo. Por exemplo, a gente vende muita IA de agendamento, né? Eu não lembro qual foi a primeira IA de agendamento que eu vendi. Eu não consigo lembrar qual foi a primeira, porque depois da primeira veio a segunda, a terceira, a quarta, tudo, sabe assim, uma em cima do outro, a ponto de assim, fomos aprendendo a fazer o processo e implementando tudo ao mesmo tempo, de fato que se embaralha. E às vezes a solução de uma soluciona outra. Ou a solução de uma, você olha que a outra você fez tudo errado. Aí você quer refazer aquele processo. Aí você vira pro cliente, tá funcionando aí? Tá. Aí você não mexe, porque se você mexer, vai parar tudo. O cliente tá feliz. Se o cliente tá feliz, a gente não mexe. Will, vamos falar um pouco desse agendamento, que a primeira vez que eu vi, eu achei mágico, assim, achei muito legal. Hoje, profissionais, consultórios, enfim, pessoas que precisam fazer um agendamento. Ela precisa contratar alguém ou ela pode aprender sozinha? Como que é essa automação ou inteligência artificial de agendamento? Bom, hoje eu digo que qualquer pessoa que queira aprender processos de IA é válido e todo mundo precisa aprender. Mas nem todo mundo precisa aprender tudo. Dependendo do faturamento e do que você já faz dentro da sua empresa hoje, não faz sentido você ficar aprendendo algo que se demande de uma skill técnica. Você vai aprender algo mais generalista. Por isso que eu falei para, começa conversando com o ChatGPT, começa deixando ele mais inteligente, porque uma hora você vai chegar num processo mais técnico, mais burocrático, e você vai conseguir definir, eu vou gastar horas aprendendo isso, ou eu vou pagar alguém para fazer esse processo para mim. Entendeu? Então, assim, eu acredito que depende muito do tempo da pessoa e da vontade. Qualquer pessoa pode aprender, mas daí ela tem que olhar e falar assim, vale a pena para mim fazer isso daqui? Um exemplo, por exemplo, dentro da empresa, o Leandro, ele tem mais skill técnica do que eu. Só que a gente viu que ele vende muito melhor do que eu. Hoje eu sei muito mais de IA na parte técnica do que ele. Por quê? Porque eu estou aplicado dentro da parte técnica. Ele ficou na venda. Só que quando a gente começou, a parte de skill técnica era muito maior dele. Entendeu? Só que a gente viu que ele dava mais resultado na venda. Então, não necessariamente ele vai ficar aprendendo a parte técnica. Entendeu? Então, assim, é aprender como usar IA, não necessariamente virando um técnico. Porque mesmo sendo um vendedor ou fazendo processos que não são técnicos, você pode utilizar IA. Entendeu? Sim, eu me vejo um pouco no que você está falando, porque eu desenho os funis, eu faço a estratégia, até no seu detalhe. Agora, ir lá e colocar dentro das IAs... ainda não é algo muito que eu faço com destreza. E tá tudo bem, gente, né? Não precisa. Não me vejo muito como perfil técnico mesmo, mas eu acho que você tem que, mesmo trabalhando com inteligência artificial, você tem que entender a estratégia, né? O que o cliente precisa, onde que ele vai chegar, e você cria um caminho, e implementar isso é outra história. Exatamente. Né? Pode até ser outra pessoa, mas a gente precisa entender
como solucionar, né, no começo do nosso papo. E complementa o cara técnico. Porque muitas vezes o cara técnico ele não sabe qual seria o funil, qual seria o passo a passo para aquele cliente chegar de fato na venda. Mas você sabe? E o que você não sabe? Você não sabe só o detalhe de qual LLM vai rodar ali melhor, qual é o código JSON que você vai utilizar naquele processo, qual automação vai ligar, quantas ferramentas no meio do caminho, qual API, webhook, todos esses termos técnicos. Você não precisa saber. Você precisa saber, você vai falar para ele assim, você vai ter essa entrada aqui, você vai ter que tratar essa dor e você precisa dar esse resultado aqui. No meio do caminho é o cara técnico. Sim. No meio do caminho é o cara técnico entender a dor ali do cliente. Então, você basicamente vira uma médica mesmo, né? Que você entende a dor do paciente e dá uma solução. Ele compra a solução. Como vai ser entregue essa solução? Qual é o processo de cirurgia que vai ser feito ali? É com uma pessoa mais técnica. Perfeito. Mas eu vejo que cada vez mais a IA, igual humanos, assim, vai substituir o pessoal técnico. Porque você vai conseguir explicar para ele e ele vai te dar o problema pronto. Será? E é isso que a gente estava discutindo. Também tem uma incerteza de tudo, né? A única certeza que a gente tem é que não vai embora. Então, o mundo vai se adaptando. Agora, será que vai ser para algo mais negativo, essa coisa das pessoas perderem emprego? Porque à medida que também vai perdendo de um lado, está surgindo demanda de novas posições, novas possibilidades, mas é um caminho de aprendizagem. As pessoas têm que aprender, né? Se adaptar a IA. Gestores de IA, por exemplo. É que É preciso. A gente está na beira de um campo que, às vezes, a gente pensa com o que a gente conhece. Tem muita coisa que a gente não conhece. Hoje a gente vê o mundo com essa visão capitalista do emprego, do dinheiro, as coisas do tipo. Há quanto tempo a gente está nesse mundo? Com essa vertente de capitalismo e dinheiro, as coisas do tipo. Será que daqui a um tempo não vai mudar até o que é dinheiro? O que é moeda com a IA? Entendeu? Uma IA hoje, ela consome muita energia. Entendeu? Será que a gente não vai mudar, em vez de trabalhar com dinheiro, trabalhar com token de energia? Quanto vale uma energia? Porque a IA precisa mais disso para te gerar algo. Então, assim, é discutir coisas que a gente não conhece. Entendeu? Então, assim, no momento que eu tô, o que eu vejo? Eu vou automatizar e faturar o máximo possível dentro da IA, mas daqui a pouco meu dinheiro pode não valer nada. Será, cara? Eu sou um pouco conservadora, assim, no sentido de achar que a gente está no apocalipse, mas às vezes, se a gente parar para pensar, o mundo está muito louco. Né? Tá tudo muito louco. De repente, vai ser a solução utópica, você entendeu? Gente, ninguém mais porque trabalha. Essa coisa realmente do Trump e tal, e essa briga de narrativa com a China, né? O negócio, a parada é muito mais embaixo, realmente. Será que o anticristo tem a ver com inteligência artificial? Eu brinquei com esses tópicos e tudo mais, mas eu costumo não pensar nesse tipo de coisa, tá? Eu costumo falar assim, eu perco e gasto o meu tempo com o que tá no meu alcance. Exatamente. Qualquer coisa que política, muita grana que não caiba no meu bolso, que eu não perco tempo, eu não vou ficar me preocupando com as decisões que eles estão fazendo, porque eu não consigo mudar elas. Se é algo que eu consigo mudar, eu me preocupo. Se é algo que está além do meu alcance, eu infelizmente não me preocupo com isso. Que disso vem a IA, disso vem o meu uso da IA. Porque eu posso escolher hoje usar ou não usar. Se eu não usar, eu sei que meu concorrente está usando e vai me atropelar. Então, eu uso, entendeu? Foge da parte lógica ou ideológica, Sim. você entendeu? É do tipo, se preocupar dentro do que está no meu alcance. O meu alcance hoje é utilizar ela no máximo de processo possível dentro da minha empresa e ajudar o máximo de pessoa a aprender a utilizar ela também. Perfeito. No meu caso, veio de uma demanda, uma necessidade. Então, não foi nem que eu estava pensando, eu vi IA e me interessei. Eu trabalho com marketing e eu precisei. Hoje, o marketing, cara, ele já pressupõe o uso de inteligência artificial. Então, quem trabalha com isso, o marco zero já é usar a inteligência artificial. Então, do mesmo jeito que tem um ponto negativo, cara, e quem está atualizado e quem, né, começou a usar e teve esse olhar, está aí no mercado. Então, é isso, aquela coisa de ter uma moeda com dois lados, né? Alguns empregos vão acabar? Vão, mas várias outras demandas aparecem ao mesmo tempo. É assim, é igual... E a gente tem que se preparando. A internet mudou muito.
mudou tudo, né? Se a gente pensar alguns anos atrás, quando a gente não tinha internet, a gente vivia em outro mundo. E a inteligência artificial eu vejo como algo que vai fazer isso 3 ou 4 vezes mais rápido e com mais força. Sim. Porque ela consegue sair do digital e estar presente no dia a dia, né? Dentro da nossa vida. Não sei se você tem a Alexa, né? Alexa? Nunca utilizou? A Alexa eu já vi, claro, mas eu não. É uma ferramenta legal que interligou tudo e daqui a um tempo a gente vai ter uma inteligência artificial dentro da Alexa. Então, você imagina se tiver uma inteligência artificial tão potente quanto humanos hoje em dia, que constrói um site, você construir um site do tipo assim, Alexa, constrói o site aí da minha landing page e tal. Né? Você não vai estar nem na frente do computador. Exatamente, fazendo qualquer coisa e dando comandos. O pessoal brinca que hoje a gente tem o celular, que é um equipamento digital com telas e tudo mais, e daqui a um tempo talvez a gente vai ter interações sem telas, né? Que com comando de voz... Ou aquele óculos, né, que o Facebook está preparando, um óculos que ele é meio transparente, mas... Eu vou comprar esse óculos. Eu vou fazer uma viagem dia 17 agora e uma das coisas que eu quero comprar... Então você volta aqui para falar pra gente. É esse óculos aí que ele consegue ver, dar alguns comandos e tudo mais. Eu vou adquirir um dele. É uma das coisas que está no meu plano. Né? Eu sou muito entusiasta de tecnologia. Eu trabalhei muitos anos com vendas de equipamento eletrônico, então eu trabalhei em loja como Magazine Luiza, Casas Bahia, Samsung, LG. Eu trabalhei para essas empresas, entendeu? Cheguei a fazer treinamento para essas empresas e tudo mais. Então, assim, quando lançava o iPhone novo, eu comprava o iPhone novo e eu tinha acesso ao aparelho da Samsung e ficava comparando, ficava brincando. Então, eu gosto muito dessa parte de tecnologia. Então, tudo que surge de novo de equipamento, eu quero ter acesso, eu quero fuçar, eu quero ver como que eu posso utilizar ele e como ele pode ajudar a minha vida, né? Que é o mais importante, porque muitas vezes a gente fica brincando com as ferramentas, né? E a nossa ideia hoje dentro de empresa não é ficar brincando, é fazer as ferramentas darem dinheiro pra gente. Sim. Bom, vamos falar agora de cuidados, né? De coisas não tão positivas também. E sempre olhando para o pequeno empresário, para o negócio local, usos errados de inteligência artificial. Vamos trazer também aqui boas práticas, digamos assim. Porque é isso, né? Também tem aquela discussão que você dá, tem um poder ali da inteligência artificial e também tem outras coisas rolando, de golpes, etc. e tal. Olhando para o empreendedor, você tem alguma sugestão ou dica? Do que ele não pode fazer? Do que não pode fazer, de erros comuns, né? O que você não pode fazer é deixar de utilizar IA. O que você não pode fazer é isso. O erro mais comum é deixar de usar. Você tem que usar a todo momento. Agora, em questões de erros e golpe, que tudo que surgem golpes, né? Toda tecnologia nova traz consigo isso. Então, assim, é algo muito delicado, porque da mesma maneira que a gente dirige carro e carro ajuda muito a gente no dia a dia, tem pessoas que atropelam, outras, né, dirigem como umas malucas. E isso toda ferramenta que surge, vão surgir problemas. E tem, né, por exemplo, tem muito golpista daqueles que manda mensagem falando que trocou de telefone, pede pra mãe fazer Pix, as coisas do tipo, que hoje em dia manda com voz do filho, né? Não sei se você já viu isso. De voz, não. Porque hoje, para você clonar uma voz com a IA, é extremamente fácil. Você sobe um áudio de 15 segundos, ela clona uma voz. Assim, já tá tendo caso de golpista pegar voz de um filho para dar um golpe na mãe, mandando um áudio com a voz do filho. Mãe, sou eu mesmo, faz o Pix aí. Gente. Você entendeu? Então, assim, tem que se proteger. Tanto que assim, eu brinquei, né, que eu nunca fiz faculdade e pela primeira vez eu comecei a ter desejo de fazer uma faculdade que eu tô com vontade de estudar muito mais sobre cibersegurança. Sobre segurança no digital. É um negócio que precisa de pessoas, né, competentes, inteligentes como você, porque realmente o negócio é muito pesado. É algo que, tipo... No Brasil e nos Estados Unidos são os maiores no mundo polos. inteiro. Não, no mundo inteiro, mas a gente está bem avançado. Sim, eu comecei a ter vontade de estudar algo sobre e ver mais sobre isso, justamente com o medo da IA que vai tirar emprego de todo mundo, né? Quanto mais realista ela tá, quanto melhor ela tiver, acredito que mais vai ter que ter alguém na segurança dela, né? Protegendo, controlando. Então, acredito que é uma área que talvez ela não substitua. A não ser que vão criar uma IA para controlar outra IA. Não acho que é o caso, né? Vamos ver. Talvez seja, né? A gente não sabe. E
Outra pergunta, Will. Qual foi a IA dos últimos tempos que mais te impressionou? Porque você também tá em contato todo dia, acho que também não é coisa pouca que te impressiona. Mas qual foi o último? Uau! Olha. Bom, lançou agora na semana passada o Vel 3 do Google. Não sei se você viu, que surgiu um hype gigantesco, todo mundo fazendo vídeo com ele. O Vel 3 surpreendeu bastante, assim, em questão de qualidade. Mas o que mais me surpreende mesmo assim é a Anthropic, o Claude. O Claude é um concorrente do ChatGPT. E ele, na parte escrita, no tom humano, em tom de voz, meio de comunicação, como se comunicar, eu vejo assim que ele dá um show gigantesco no ChatGPT e ele segue regras muito mais fáceis. Então, assim, eu uso muito ele no meu dia a dia para ele me dar conselhos mesmo. Eu simulo... Quando você fala regras mais fáceis, quer dizer que fazer prompt para ele é mais... se eu falar para ele, em vez de falar batata, fale copo, e naquela conversa, enquanto eu estiver com ele ali, em vez de falar batata, ele vai falar copo. O ChatGPT começou a conversar, você fala para ele, fala batata, você vai falar copo. Ele começa assim, daqui a pouco ele já alucina, já começa a falar copo de novo, ele esqueceu, você entendeu? Já o Claude não, ele segue muito regra. Então, se eu falar para ele, primeiro você pega o nome do cliente, depois você pega o e-mail do cliente, depois você pega o telefone do cliente, ele vai ficar naquela regra ali eternamente. Ele não vai fugir daquilo. Ele até faz, às vezes, de uma maneira mais bonita. Tudo bem, mas qual que é o seu problema, tal, mas primeiro, me diz seu nome. Ele até dá uma fugida, mas ele volta dentro do contexto. Então, eu vejo que ele segue muito mais regras, mas o que eu mais gosto dele é na questão de tom de voz mesmo. Da gente pedir para ele simular como se fosse outras pessoas e ele simular o tom de voz, maneira de falar daquela pessoa e dar conselhos como aquela pessoa. Então, por exemplo, eu tenho algumas conversas aqui de alguns conselheiros quando eu vou tomar alguma decisão na minha vida, que eu mando para várias conversas diferentes do Claude para ver como cada pessoa me daria de uma maneira, entendeu? Aí quando todo mundo dá uma resposta assim mais próxima, eu falo, acho que eu tô pelo caminho certo, legal, entendeu? Cara. Então, eu acho muito legal isso, porque ele consegue entender como aquela pessoa pensa quando você tem algum material mais extenso daquela pessoa e ele consegue falar como ela mesmo, assim, não só tom de voz, mas parece que você está conversando com aquela pessoa, sabe? Acho que isso vai abrir um leque de estudos que vai ser espetacular, né? Imagina você pegar alguém que você admira muito e, em vez de você ler o livro dessa pessoa, você conversar como se fosse aquela pessoa. Maravilhoso. Porque aquele chat tem a memória ali de, pelo menos, como aquela pessoa era no livro, né? No que tem documentado. Porque como ela é realmente, a gente não sabe, né? Sim. Que a gente sabe que tem muita pessoa que escreve de uma maneira, só que o que faz é outra, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Will, vamos colocar aqui agora um médico tradicional, consultório tradicional com uma secretária que usa uma agenda. Vamos falar do funil dessa pessoa. O que você aconselharia, por onde ele começa a usar a inteligência artificial no ecossistema dele? Tá, vamos fazer tipo, como se fosse um roleplay, então? Vamos. Assim, tipo, eu vou te perguntando, você é a médica, porque eu preciso entender o seu processo para mim entender sua dor. Perfeito. E eu conseguir criar uma solução, porque senão eu vou tirar da minha cabeça. Ótimo. Entendeu? E se eu tirar a solução da minha cabeça, é a solução para mim e não para você. Então vamos. Então, beleza. Bom, você tem uma secretária, né? E aqui na sua clínica são quantos médicos que atendem? Um médico. Só você? Só você. Então, acho que fica um pouco pesado, né? Uma secretária para um médico fica difícil, né? Maravilha. Dentro do seu processo de venda hoje, você roda anúncio? Você pode rodar anúncios para os processos que você faz? Eu rodo anúncio, mas eu estou descontente com o tanto que eu gasto e do retorno disso tudo. Eu acho que eu não estou gerenciando isso muito bem. Entendi. Dentro do que você roda de anúncio e chega o pessoal, é tudo sua secretária que atende? Sim. Tudo sua secretária que atende? Ela recepciona e faz o agendamento. Você contratou ela por ela ter um perfil técnico de vendedora, para ela vender esses serviços seus, esses atendimentos? Não, ou você contratou... ela tá comigo há 15 anos. Então, ela era muito mais algo para ficar atendendo os pacientes aqui da clínica, servindo um café, atendendo eles bem, exatamente, do que fazer a venda do processo, que é o que você tenta fazer com o tráfego, né? Exatamente. E aí ela viveu esse processo de adaptação, de vir pessoas do tráfego. Antes não era assim. Então, ela viveu esse processo, mas a gente não está conseguindo escalar desse jeito. Então, acho que o grande problema é ela não ter tanto essa skill técnica de venda, tá? Mas, o que a gente pode fazer? Ela mantém o que ela faz muito bem. Que eu acredito que por ela estar 15 anos com você, ela deve atender o paciente muito bem aqui, recepcionar ele e tudo mais.
O seu grande problema que ela tá com um acúmulo de tarefas, né? Então, a gente pode bolar uma IA que faça parte da venda, pré-atendimento, e somente se tiver alguma dúvida que a IA não tem o treinamento ainda para responder como você quer, passe para sua secretária. Dessa forma, vai aliviar muito o tempo que ela tem. Ela vai poder dar mais atenção ainda para o pessoal que está aqui presencialmente, entendeu? E os poucos que ela tiver que atender, ela vai poder atender ainda melhor, porque diminuiu muito a demanda dela, a ponto de ela não precisar nem agendar ele na sua agenda. Dependendo do software que você utilizar hoje, você já consegue colocar o cliente direto dentro da sua agenda, ocupando horários vazios, conforme você definir na sua agenda. Então, se você não atende na terça cedo, ela não vai agendar na terça cedo. Que legal. Então, todo esse processo a gente consegue automatizar com IA, de forma que a sua secretária vai ter mais tempo e o seu resultado em tráfego vai melhorar, porque a gente vai ter um vendedor focado em vender esse processo. A consulta. Entendeu? E assim, beleza. Esse agente, né, de IA, ele recepciona as pessoas. É o mesmo agente, se eu quiser fazer follow-up com pessoas que pararam de me responder, o mesmo agente faz ou eu preciso ter um que recebe e um que faz follow-up? Como que funciona? Então, vamos pensar que eu tenho um número de telefone no meu consultório recebendo pessoas. Nem todas compraram. Como que eu faria o remarketing? Dentro do seu processo, para você não faz diferença, tá? Se é o mesmo agente ou são 20 agentes ali fazendo vários processos diferentes. Porque todos vão atuar dentro do mesmo número de WhatsApp de você, de forma que eles transfiram um para o outro de forma autônoma, sem até comunicar com o cliente. Então, o cliente está sendo atendido por uma pessoa ao ver dele, só que eles têm 10, 15 funcionários, cada um fazendo um processo. Entendi. Entendeu? Então, o cliente que chega do tráfego é um atendimento. O cliente que já é seu cliente do dia a dia, que já tem cadastro no seu banco de dados, é outro atendimento. Entendeu? Então, a IA consegue, no momento que chega a mensagem do seu cliente, olhar todo o histórico de atendimento que você teve nele e já saber que o João teve problema no siso e já agendou a remoção. Então, ela já vai lembrar ele. Ele recupera uma conversa. Não só conversa, como histórico de atendimentos, dependendo do software que você utilizar. Então, se você usa um CRM médico, que tem muitos aí no mercado, a IA consegue olhar ali Então, a IA fica conectada com o CRM também. A gente faz processos de forma que ela conecte o máximo de ferramenta possível que seja necessário para ela. Então, ela tem o máximo de informação necessária no momento necessário. Porque o pessoal, saindo do papel aqui de vendedor e voltando, as pessoas confundem muito. Ela acha que ela tem que entregar todas as informações para a IA e é no cérebro dela. Só que a gente funciona, até o nosso funcionamento é muito parecido com a IA. A gente tem um campo de memória e a gente tem um campo do que eu estou falando agora. Eu vou buscando as informações e vou respondendo. A IA é a mesma coisa. Só que uma pessoa que estuda muito, às vezes chega na hora de falar, ela não consegue falar. Então, o que ela pode fazer? Ela pode ter anotado num caderno, ela vem e olha ali e ela sabe responder aquilo. E com a IA a gente faz isso. A gente tem o campo que está dentro da memória dela, que ela responde de bate-pronto, e o campo que ela pode olhar aqui, porque ela está atendendo no WhatsApp, ninguém está vendo nada, ela olha ali com calma e entende os dados daquele cliente. Então, assim, ela não precisa conhecer todos os clientes, mas com uma informação dela, ela pode buscar aquele cliente e ter outras informações. Então, é possível ter um WhatsApp que recebe as pessoas, faz agendamento, é conectado com o CRM. Que legal, cara. Que mais de ideia a gente pode pensar nesse sistema de... Dentro desse processo, assim, de um WhatsApp, a gente faz vários agentes, tá? Então, chegou ali, já é paciente, a gente passa para a pessoa que atende os pacientes. Então, ele ali vai ter memória e consegue buscar informações do paciente. Cliente novo, a gente transfere para o vendedor. A gente precisa vender aquele processo. A gente consegue fazer isso até de forma, digamos assim, é particular ou é convênio. E passar para agentes diferentes que sabem como lidar com o paciente de convênio e do particular, você entendeu? Do convênio ele sabe que vai só agendar, perguntar qual é o convênio para ver se cobra e verifica no sistema se cobra ou não. E já do particular ele tem que fazer, às vezes passar um orçamento, ver o valor, alguma coisa do tipo, entendeu? E aí, só para ver se eu entendi, se eu quiser falar com uma lista e eu tenho esse mesmo número, é só eu fazer um agente que vai falar com as pessoas. Isso é possível também? Sim, ativo, você fala, né? Aí é o atendimento ativo, né? Isso, é possível É possível fazer também.
É possível chamar as pessoas ativamente e ter uma conversa com ela ativamente. Então, iniciar uma conversa. Então, a gente consegue tanto ter o atendimento passivo, que a pessoa entra em contato e eu respondo, como o ativo. Cara, que maravilhoso. Muito bom. E se agora a gente falou de consulta, mas digamos que eu tenha um outro tipo de modelo de negócio e eu tenho alguns produtos, mais de um. O que você aconselha? Que cada agente, cada WhatsApp cuide de um produto? Como que funciona? Eu posso ter uma cartela de produtos? Dá para ter vários produtos dentro de um agente, tranquilo. Da mesma maneira que você não tem um vendedor para cada produto, dá para ter um vendedor que vende múltiplos produtos. Só que você pensando em IA, sempre o que mais vale é a sua organização. Se você é uma empresa bagunçada, que você não tem um controle de estoque direito, que você não sabe o que é cada produto, que você não tem separado e marcado para ir atender, ela vai alucinar, ela vai responder errado. Mas por quê? Porque sua organização vem primeiro. Se você pega um processo... Foi o que a gente comentou. Se você pega um processo ruim e tenta validar com IA, não vai funcionar. Então, o primeiro ponto, que é o que a gente faz na grande maioria das empresas, é mapear os produtos, para que serve aquele produto. Então, pensando no mercadinho. Ele tem Coca-Cola, ele tem água, ele tem gás e ele tem carnes. Na carne, o cliente pode chegar assim e pedir, quero carne. O cliente pode pedir, eu quero uma panceta, eu quero uma linguiça. Então, você precisa ter mapeado cada um dos itens e como o cliente vai pedir aquilo. Entendeu? Porque da mesma maneira que... Por exemplo, teve um aluno meu que ele vendeu para um mercadinho e a gente ajudou bastante ele nesse processo de entender como as pessoas podiam falar. Então, o cara vendia galão d'água junto no mercadinho e tinha gente que chegava e pedia uma botija d'água. Você entendeu? O que é uma botija d'água? A IA não sabia que era uma botija d'água, mas era algo do local que eles moravam ali, eles falavam botija. E é possível adaptar? É possível adaptar. Então, o que a gente faz? A gente faz ela entender o que a pessoa está falando com o match de produtos. Entendeu? É igual assim, no projeto inicial, ele só colocou, tipo, carne bovina. Mas chegava ali, a pessoa perguntava, quanto é o preço da 7? Quanto é o preço do A100? Mudava a língua. Então, tudo isso é organização. Você tem um produto e você tem várias maneiras que a gente pode referenciar esse produto. A gente tem a Coca-Cola, a gente pode chamar ela de Coca, pode chamar de refrigerante, pode chamar de refri. Você entendeu? Entendi. Então, a IA precisa entender o que a pessoa está falando e encontrar qual é o produto que ela está falando. Então, a organização de produto é um passo muito importante. Você precisa estar com o produto ali extremamente segmentado, com as variações possíveis, entendeu? Com o tamanho e vários detalhes, entendeu? Quanto mais detalhes, mais assertiva ela é. Maravilhoso. Ou seja, a pessoa com essa organização que você está trazendo, esses sinônimos, adaptações, pode ter uma cartela grande de produtos e vender pelo WhatsApp. Pode ter uma cartela grande. Colocar sistema financeiro ali. O que eu estava te falando. O grande passo antes da IA é o processo e a organização, entendeu? Então, a gente traz muito resultado para quem implementa as IAs junto com a gente, justamente porque às vezes a pessoa não tinha um processo e não tinha uma organização. E é justamente aí que o nosso projeto é caro. Porque quando eu entro ali dentro, eu crio muitas vezes o processo do cara, eu organizo o estoque dele, como ele lida com o negócio. Engraçado, preparar o terreno para a implementação de Sim, IA depois. eu não chego ali e já planto a IA, você entendeu? Eu vou ver se o solo dele é bom. O cara nem tem muita coisa mapeada. Não, eu vou ver se o solo dele é bom, aí eu vou preparar o solo dele, aí eu vou ver qual tipo de adubo ele vai precisar. Então, tem toda uma organização antes de entrar o processo de IA. Entendeu? Se a pessoa já é toda organizada, a gente consegue chegar e já implementar. Se ela não tem toda essa organização de processos, ou ela não tem, às vezes, claro na mente dela, que às vezes ela fatura muito, só que não tá nada mapeado, não tá nada claro na mente dela. Fatura muito, mas também tá perdendo muito. Sim, sabe. É comum. É comum. Eu, além de trabalhar com IA, também empreendo em várias outras áreas e a gente sabe que é comum. Inclusive, na minha empresa, já tive muito problema de perca, de rodar dinheiro e falar assim, para onde está indo esse dinheiro? Você entendeu? O que está acontecendo? Mas é clareza de processo. É você saber quanto custa cada etapa, é você saber quanto custa aquele produto, o que você gasta para fazer a venda e entender cada processo. Quanto mais claro, mais mapeado tá, quanto custa, quanto você tem de lucro, qual é o produto, qual é o processo, mais resultado a IA dá. Você entendeu?
Will, e como você se organiza, assim? Porque, gente, você falou que você tem vários outros negócios e etc e tal. Você tem uma secretária no WhatsApp? Fala um pouco pra gente. Eu sou como bem, usar IA para organizar, fazer gestão da vida? eu sou bem maluco. Acho que você já conversou com a Easy, né? Você chegou a conversar com a Easy, não? Acho que não. Não, Easy é uma IA que eu tenho, que roda em um dos WhatsApps, que ela me ajuda muito. Ela, quando é meu número, ela responde diferente de outras pessoas. Por exemplo, ela tá nos grupos de alunos lá, e no grupo de aluno, basicamente, ela transcreve áudio. Só o que ela faz é transcrever áudio. A pessoa manda o áudio, ela responde em texto, porque eu não suporto escutar áudio dos outros. Então, eu criei a solução para mim mesmo, entendeu? Chegava ali, já chegava a transcrição e ela chega bonitinho. Não é igual essa transcrição do WhatsApp agora, que um monte de coisa ela não entende. Ela entende tudo no detalhe. Só que quando eu mando mensagem para ela, o funcionamento dela é diferente. Ela vê que é meu número e ela sabe que ela pode chamar meus outros funcionários de IA. Entendeu? Então, eu consigo, de fato, pegar ela e mandar um áudio. Easy, fala com o Alex isso, aquilo. Entendeu? Sério? No mesmo, isso. Dá exemplos pra gente. Por exemplo, eu maravilhoso. tenho um player do digital que é gringo, que é o Alex Hormozzi, que ele é muito bom em oferta. Toda vez que eu tô criando uma oferta, eu pego o meu celular e falo, Easy, pergunta pro Alex como que ele faria essa e essa oferta, e aproveita, comunica com a Hannah também. A Hannah é minha social media, que é outra agente de IA. Vê com a Hannah também quais tipos de post a gente poderia fazer baseado nessa oferta. No seu próprio WhatsApp? No meu WhatsApp. Aham. Aí daqui a pouco chega a mensagem do Alex e da Hannah. Você entendeu? Maravilhoso. É tempo dela subir, mandar o texto lá e ele já divide. Então, a hora que sobe essa mensagem, ela sobe para um agente principal, que é a Easy, e a Easy ela passa a tarefa do Alex pro Alex, da Hannah pra Hannah. Então, ela não manda exatamente o mesmo texto que eu mandei, que eu falei no áudio. Ela manda o texto complementar com base no conhecimento dela. Então, eu pedi para ela analisar aquela oferta, só que daí pro Alex, ela vai falar, Alex, veja essa oferta com base na sua equação de valor, assim, assado, porque ela sabe, quando ela falar com o Alex, ela sabe o que ela pode pedir. E para Hannah, social media. Então, ela fala, me vê uma ideia de Reels, outra de carrossel, outra de post estático, entendeu? E dentro disso, eu tenho alguns agentes que tem esses processos. Então, o que eu mais uso é o Alex e a Hannah. Então, já veio de cabeça de imediato. Entendeu? Mas, por exemplo, tem a parte de finanças. Com quase todos os meus gastos eu monitoro também. Eu mando para a Izzy, mando para o Caio aqui esse gasto. E ela sobe numa planilha. Isso aí só sobe numa planilha. Genial. Só sobe numa planilha ali meu gasto com o tipo. Você entendeu? Então, tipo alimentação, tipo gasolina, tipo... Maravilhoso! Will, e para uma galera que tá querendo, né... se iniciar no mundo da IA, qual que é o nível de dificuldade disso que você acabou de falar, que eu achei genial? Tá, para alguém chegar nisso. Esse processo em específico, para a pessoa criar do zero, ela vai ter que ter alguns conhecimentos variados. Digamos assim, com um tutorial passo a passo meu, uma aula de 30 minutos ela faz. Entendeu? Porque o maior segredo está no prompt. O maior segredo está em cada agente que eu criei ali. Entendeu? É onde está o maior valor. É eu saber extrair o conhecimento daquela pessoa e ter o prompt que gera aquela resposta. Agora, criar essa automação é algo simples. Entendeu? São bolinhas de arrastar e soltar que a gente faz lá no Make, né? Isso é um produto que as pessoas podem vender, né? Também. Podem vender. É que hoje, quando a gente fala de venda e pequenas e médias empresas, que é onde a gente mais atende... na secretária, a gente subiu uma secretária para vocês lá no curso, não sei se você viu, uma secretária de uso pessoal. Ainda não. É sobre isso. Essa secretária de uso pessoal em específico, ela passa e-mail por você, então você pode mandar um áudio e falar assim, passa e-mail para fulano de tal, assim assado. Aí tem 2 versões do e-mail que eu subi para vocês lá. A simples e a avançada. A simples, ela só passa o e-mail. A avançada, ela passa o e-mail desde o assunto ao corpo, entendeu? Até definindo qual é a pessoa baseada no contato que você tem salvo. Aí a secretária, ela faz isso. Você pode pedir para ela consultar a sua agenda do dia e te mandar. E eu configurei na aula também, eu mostro para vocês, para ela mandar todo dia. Então, todo dia ela roda no horário que vocês definirem. Na aula eu cito, acho que 8 horas. 8 horas ela olha a sua agenda e manda no seu WhatsApp. Oi, aqui é a Easy. Às 9 hoje você tem esse compromisso. Às 10 você tem esse compromisso. Às 11 você tem esse compromisso em listinha. Então, lógico que é muito fácil você abrir o calendário e ver. Só que você recebe uma mensagem no WhatsApp ali te dando um lembrete, entendeu? Lá eu fiz uma configuração dessa forma, mas pensando até que poderia mandar lembrete por lembrete 1 hora antes, né? Que legal, seria, acho que, bem funcional para não perder. Genial, já vou assistir essa aula. Não, e os complementos que você trouxe eu achei muito legal, né? Porque
A gente faz isso, mas ali na plataforma. Fazer isso dentro do WhatsApp é muito interessante. Sim, e não só no WhatsApp, né? Porque às vezes, por exemplo, a de uso pessoal é mais interessante talvez estar dentro do Telegram. Porque você talvez não use tanto e menos pessoas vão mandar mensagem para aquele número. Senão você vai ter que ter um número de WhatsApp para sua secretária pessoal. Se você não quiser ter um número ali, porque eu já tenho a Easy, porque roda nos grupos, outras coisas, então quando é meu número, ela manda ali. Mas para quem não tem outro número, ele pode rodar isso no Telegram. Entendi. Você entendeu? Então o número dele mesmo, na verdade, é um bot, né? Que você queria, que é privado seu ali, e ele te responde. E ele pode te responder só quando for seu número. Que é uma coisa bem interessante. Então, ele ter uma comunicação quando é um número, outra comunicação quando é um grupo. Quando for um grupo que ele não... Por exemplo, a Easy. Um monte de aluno pega e põe a Easy nos grupos deles porque ele acha que ela vai ficar transcrevendo áudio. Ela não transcreve. Ela só transcreve áudio dos grupos que eu colocar ela dentro e falar Easy transcreve o áudio. Caraca. Porque daí, a partir do momento que eu coloquei ela no grupo, ela está esperando mensagem. A minha mensagem tem comandos. Então, eu coloco barra... transcreve o áudio. A partir desse momento, ela adiciona aquele grupo na memória dela. Mas você faz isso uma vez só? Eu fiz uma vez, ela ficou lá no grupo o resto da vida. Entendi. Entendeu? Só que só colocar ela no grupo, porque um monte de aluno meu pega, põe ela no grupo. Achou que ia ser automático. Mas eu não deixo mesmo dessa forma, porque tem custos, né? Claro. Eu gasto hoje no total R$2 por mês para ir fazer transcrição de áudio. Entendi. Mas se eu deixasse liberado, ia rodar no grupo de todo mundo aí, né? Will, vamos caminhando para o final, mas me dá um exemplo de algum projeto, acabou de dar, né? Mas vamos colocar, né, a nossa proposta de hoje é trazer bastante exemplo, assim. Um projeto interessante, assim, também de usos que você tá fazendo, tá implementando. Bom, eu acho que um negócio bem interessante que a gente já trabalhou também foi para preencher CRM dentro de vendedor externo. Não sei se você já atuou alguma vez com algum vendedor externo. Tipo, é horrível você conseguir fazer com esses caras preencher o CRM. Eles não preenchem. Eles vão, visitam 20 clientes no dia, no sol, ali na luta, atende o cliente. Mas imputar o que o cliente falou no CRM, de maneira nenhuma. A gente fez para uma empresa que ela define a rota, né, dos vendedores por dia. E quando o cara saía daquela rota, ele imputava no celular. Finalizei esse cliente. A hora que ele imputava isso, a IA já pedia. E o que esse cliente falou? Só que daí, o grande ponto era que ele não precisava acessar o CRM, então já ganhava um ponto, ele estava ali dentro do WhatsApp, só que ali ele podia mandar áudio. Então, ele só erguia ali enquanto ele estava no trânsito, quando ele parou... Diminuía a barreira para o vendedor. Diminuía a barreira e só liberava a próxima visita dele se ele mandasse o áudio. Enquanto ele não mandasse um áudio que preenchesse o CRM, entendeu? Então, assim, ele mandou o áudio, subia lá, aí ia fazer a transcrição e ia mandar para o CRM. Não está condizente com o que é para falar, o que precisa realmente para mapear, ela devolvia. Você pode me dar mais detalhes? Ah, mas ele não comprou por quê? Ou seja, melhora a qualidade melhora a qualidade do que você está preenchendo no CRM. Legal. Porque ela preenchia automático para ele, só que ela forçava ele falar o que aconteceu. Então, ele fez a visita, vendeu, vendi aqui tantas unidades, assim, assim, assado, isso, aquilo. Passava direto. Ele mandava o áudio e ele não falava, não vendi por motivo X, ela devolvia a mensagem. E não vendeu por quê? Aí ele tinha que mandar outro áudio. Ou seja, faz o papel de uma gestão. Faz um papel de uma gestão e abastecia todo o CRM. Então, para o gerente desses vendedores ajudou muito. Por quê? Porque ele passou a ter todas as conversas ali mapeadas, preenchendo o CRM, que dá muita informação para ele. E para o vendedor facilitou muito. Porque chegava a final do mês e ele não bateu a meta, o cara perguntava para ele, por que você não bateu? Ele não sabia por que ele não bateu. Agora ele conseguia olhar no CRM e ver qual foi o motivo de cada cliente. E na próxima visita ele já sabia por que aquele cliente não comprou daquela vez, então ele já conseguia chegar com um argumento de venda. Entendeu? Porque de resto era tudo memória, tudo na cabeça dele. É um salto de qualidade. Não, assim, a gente não substituiu ninguém dentro desse processo. A gente não foi... Melhorou a régua de qualidade dos vendedores lá em cima, fora que a empresa passou a entender o motivo dele, o vendedor não comprar. Então, os motivos mais comuns do cliente não comprar, ela começava já a saber como chegar com um script de venda que já matava aquelas objeções. Maravilhoso. Muito bom. Se eu tenho um agente ali no meu WhatsApp... Em termos de organização de arquivos,
ideia você poderia nos trazer? Por exemplo, eu tenho que catalogar ou subir foto no Drive ou numa pasta específica, coisas assim. Eu consigo fazer conexão dentro do meu WhatsApp? Consegue. Consigo. Consegue. Acho que essa pergunta foi mais pessoal sua, né? Acho que... Mas, vou fazer várias aqui, tenho certeza basicamente, que o agente dentro do WhatsApp, como falando um pouco mais técnico, ele tem uma API que está rodando ali, e aquela API consegue identificar se você mandou uma imagem, se você mandou um PDF, se você mandou um áudio, e a partir do que ela identificar, você manda para um caminho ou para o outro. Então, se for um áudio, ela pode mandar para o caminho para mandar fazer uma transcrição, entendeu? Ou ela pode... se identificar que é uma imagem, subir em algum local específico para você. Poderia ser um Drive, poderia ser um PDF. E ela poderia, digamos assim, ela pode identificar que é um PDF, foi para o caminho do PDF. No caminho do PDF, a primeira coisa é outra IA olhar e ver qual pasta do Drive e aquele PDF baseado no cliente. Nossa, você entendeu? Então ela conseguia mapear e escanear. Tudo isso é criação de processo. Tudo isso é possível fazer, mas nem tudo se apetece a fazer. Porque às vezes você está tendo mais trabalho para desenvolver do que resultado que você vai ganhar. Mas tudo é possível. Se é algo que você repete muitas vezes, você gasta mais de 10 minutos por dia, às vezes vale a pena perder uma hora para fazer aquilo e não gastar mais tempo. Sim, na prática tenho alguns clientes, todos mandam muitos arquivos. Sim. E aí sempre uma questão, é difícil, é chato. Então, a gente conseguiria fazer uma automação. O cliente manda pelo WhatsApp e aquilo já vai, por exemplo, para uma pastinha X da produção da equipe. Sim, eu já trabalhei num projeto que era inverso disso, tá? Era uma empresa de contabilidade, eles emitem as DAS de pagamento ali do cliente e eles sobem no Drive cada DAS na pasta do cliente específico. Toda vez que subia uma DAS nova, o agente pegava aquele PDF da DAS e mandava pro cliente responsável por pagamento daquela DAS, entendeu? No WhatsApp. Entendeu? Porque o grande pato é que o contador geralmente faz muito trabalho no e-mail. E os softwares já tem ali, enviar no e-mail. Ali não, ele emitia a DAS, ele subia na pasta do cliente, tava ali. O ecossistema de contabilidade, eu tô vendo, tem muito potencial pro IA. Né? Contabilidade o pessoal tá usando muito, advogados estão utilizando muito. Eu não sei quão legal é a parte da advocacia, mas os advogados estão usando a torto direito. Sim. Na parte de contabilidade eu vejo que muito tá usando. E muito, de fato, por causa de alguns alunos nossos. Não sei se você sabe que entraram bastante alunos nossos que vendiam muito para contadores. Vai vir um contador aqui. Vai vir um contador aqui? Vai contar um pouquinho na prática esses processos. É o Thiago ou não? Não, mas não? é surpresa. Mas logo você vai saber. Mas tem o Thiago é interessante. Ele vende muito para contador, tem muito processo mapeado também de contabilidade. Então, assim, tem muita área que dá para utilizar. Tem muita coisa que a gente faz no dia a dia que a gente nem pensa que pode utilizar. Pois por isso que eu acho que essas ideias é o que, né, traz curiosidade, explode a mente das pessoas e possa ser, né, que tenha pessoas aqui ouvindo a gente que nem não tinham ideia que é possível fazer esse tipo de coisa. Sim, muita coisa. Nessa parte de DAS aí tem parte de nota fiscal também, que aí tem um arquivo XML, né, que ele tem tudo o código ali da nota fiscal, então dá para enviar para o cliente correto com base no número do telefone do cliente, você entendeu? Então tem muita automação. E-commerce também. E-commerce que não está utilizando IA para recuperar a venda é maluco. Porque o cara deixa o carrinho de compras no e-commerce. Ele recebe mensagem automatizada no WhatsApp. Quase todo mundo já faz isso. Só que a hora que ele pode responder aquela mensagem, isso é um vendedor de IA ali. Você entendeu? Que tem noção do carrinho dele e que pode aplicar desconto baseado no que ele tem ali de produto. Maravilhoso. Você entendeu? Então, digamos que o cara tem 3 produtos no carrinho. A IA genérica ou recuperação de carrinho genérica, 10% de desconto. A partir do momento que tem uma IA ali, ela pode dar 5% de desconto nesse produto que tem margem para isso, mas no outro, que às vezes eu tenho uma margem absurda e ele está parado no meu estoque, eu posso queimar aquele produto para aquele cara fechar aquela venda automaticamente. E ela vai estar preparada para ela está preparada porque ela sabe quantos % ela pode aplicar em cada tipo de produto. Você entendeu? E isso, junto com um sistema bom que tenha regras de precificação, a IA não consegue alucinar. Porque ela vai aplicar antes de mandar. Então, ela vai aplicar e tem a regra que está passando do limite da regra, ela não consegue aplicar, ela não aplica. Entendi. Você entendeu? Então, a gente controla, muito com o sistema. As pessoas querem fazer as coisas tudo com IA. Mas não, a IA vai dar o comando para o sistema. O sistema permite ou não dar esse desconto? Permite. Então, dá. Entendeu? Eu fui vendedor de loja, como eu falei para você, né? Quando eu queria vender, eu ia até o limite que o sistema me deixava. Eu dava todo o desconto até o sistema me deixar.
Então... É o mesmo processo. É o mesmo processo. A IA é muito uma pessoa, entendeu? E dentro de vendas que você está falando no WhatsApp, questão de checkout, pagar dentro do WhatsApp, segurança financeira. Temos muitas opções no mercado. Eu gosto de checkout externo. As pessoas falam muito que tirar a pessoa do WhatsApp tem uma curva, tudo mais, que dá para fazer pagamento interno, tudo mais. Só que eu vejo que o Brasil, o medo e a insegurança é o que mais impede a pessoa. Então, clicar no link e estar no checkout que ela conhece, de uma empresa que ela conhece e reconhece, é muito mais válido do que pedir um Pix ali no número ali que ela não sabe se vai chegar ou não, entendeu? Então, acho que é muito essa questão de segurança. Quanto mais segurança tiver e mais você está utilizando gateways e meios de pagamento que a pessoa sente confiança, melhor, entendeu? Eu falo isso até pensando em infoproduto e produtos digitais também, que tem muito gateway que a pessoa bate o olho e fala, aqui eu sei que se eu tiver problema, esse gateway não vai resolver. Então, estar ao lado de grandes empresas que resolvem seu problema e que você usa até da imagem dela para te dar credibilidade, é muito bom. Entendeu? Por isso que, fala muito do ChatGPT. Muitas vezes as minhas IAs eu rodo no cloud, na Anthropic, que eu acho a resposta dela muito melhor. Só que pro meu cliente, se ele perguntar, é ChatGPT? Por quê? Porque o ChatGPT ele conhece, ele confia. Agora fala, não, eu uso o cloud. Ele fala, quem é esse cloud aí? Eu não conheço o cloud. Sim. Então, é muito de usar também a credibilidade de grandes empresas para trazer um resultado para você, entendeu? Tem alguma tendência que você pode trazer pra gente? Algo que você tenha visto ultimamente? Você já falou dos vídeos, né? Que foi imagem e vídeo agora. É o que tá rolando, né? O que tá no hype é vídeo e imagem. Bom, uma tendência que a gente fala muito para os alunos e que a gente não citou aqui, que pouquíssimo se usa no mercado brasileiro, mas assim, lá nos Estados Unidos é muito forte e acho que 50% dos projetos que a gente vendeu até hoje é disso e ninguém fala, é agente de voz de ligação. Agente de voz de ligação é espetacular. Quem explora esse lado de ligação... Ativo? Como que tanto funciona? Ativo quanto passivo. Tá. Entendeu? É você conversar com um telemarketing de IA, entendeu? Só que, por exemplo, em recuperação de crédito, por exemplo, a gente tem um cliente muito grande de recuperação de crédito. A IA é espetacular, entendeu? Porque o cara já tá de saco cheio do monte de cobrança. Aí, a hora que atende na cobrança ainda, ninguém atende. Você já recebeu cobrança que você atende o telefone e ninguém fala nada? Por quê? Porque os caras ficam ligando um atrás do outro e a hora que atende, não tem um atendente para atender lá. Então, esse cliente nosso roda justamente nesse caso. Se tem atendente, passa para o atendente. Se todos os atendentes estão ocupados, ele transfere para IA. A IA faz toda a negociação, desconto de quanto pode dar de crédito para ele por voz. Entendeu? Aí a gente tem alguns macetinhos para ela falar os números em português, porque como a IA tudo é desenvolvida em inglês, às vezes ela quer falar que é número em inglês. Eu não consigo falar inglês aqui agora. Ela fala os números em inglês. Então a gente tem alguns macetes para forçar ela a falar em português, os números. Então ela faz toda a negociação. Mas a dificuldade é com o número, porque ela vai estar falando em português. É porque tem uma dificuldade ela com está falando em português, só que do nada o número ela pode falar em inglês, né? O número se tá em número e não em escrito, como ela sabe se é português ou inglês? Entendi. Você entendeu? Então, ela tá ali no 2000, do nada ela solta isso. Então a gente tem alguns macetezinhos que a gente não passa número para ela. Toda vez que for um número, a gente transcreve ele por extenso, sabe? Eu achei que nunca usar isso quando na escola você ficava aprendendo a escrever por extenso. Tá vendo? A gente ensina a IA. Então, a gente manda 50, ela vai lá e fala 50, não 5 e 0. Entendi. Entendeu? Porque ela ia falar os números em inglês, 5 e 0. Então, a gente tem alguns caminhos que a gente faz para forçar ela a falar em português e falar melhor. Entendeu? Outro ponto que a gente faz nisso também é clonar voz de pessoas brasileiras. Porque a gente usa a voz genérica das ferramentas e as vozes genéricas são americanas, são em espanhol. Querendo ou não, o português não é tão usado quanto o inglês ou o espanhol, né? Sim. Então, a gente clona vozes brasileiras, você entendeu? Até por questão de sotaque.
Sim, Então, porque aí fica se ela tá ligando... realmente agradável, né? Porque seria Isso. esquisito o português. É, porque ela, no geral, ela tem um sotaque carioca. Não sei se você já percebeu que a IA, ela é mais carioca, né? Não. É, ela tem um sotaque mais carioca. Daí, a gente, quando tá fazendo essas de recuperação de crédito e tá ligando pro Nordeste, ela tem um sotaque do Nordeste. Se ela tá ligando pro Sul, ela tem um sotaque do Sul. Entendeu? A gente pega a voz de uma pessoa que já tem aquele sotaque pra IA continuar carregando aquele sotaque. Gente. Entendeu? tá Porque faz nesse diferença. nível. Faz diferença. Não, faz diferença. Você ser mas não atendida por sabia uma pessoa já que é mais tava- próxima de você é muito melhor. Claro. Entendeu? Agora você recebe a ligação aqui, ela tem um sotaque que você não entende, você entendeu? Agora, não, quando ela fala como você, igual a gente é paulista, a gente aqui paulista tem um monte de sotaque, ela tem que falar como um paulista. Caramba, tá nesse nível de sofisticação já. Faz porque a gente cria essas ferramentas, entendeu? Vamos trazer então um último exemplo aqui para a gente finalizar. Por exemplo, para um estudante, ele vai fazer uma dissertação e tal. Digamos que ele tem que subir alguns livros e quer usar alguma IA para escrever, analisar textos, escrever, etc e tal. Qual das IAs disponíveis você indicaria para um caso desse? Notebook LLM da Google, tá? Viu, gente? Notebook LLM da Google. Para esse caso de estudo em específico, de conversar com uma persona, é a melhor que tem, tá? Você vai conseguir subir vários livros e ela já vai entender ali o contexto e você vai conversar com aqueles livros. E o legal, uma função que saiu nesse Notebook LLM, é que ele cria um podcast de 8 minutos. Gente. Com voz. Na hora. Você só abre os livros, do nada tem ali gerar o podcast, ele gera, aí você consegue... Tipo um resumão. Tipo um por resumão voz. do que você subiu. Gente. Não, é surreal, porque você consegue escutar com voz. Inclusive, como a gente tinha acabado de falar de voz, esses dias eu fui surpreendido. Você tinha me perguntado quando foi a última vez que eu fui surpreendido. Eu precisei de suporte de uma ferramenta que a gente está utilizando. Eu cliquei no suporte, em vez de abrir um chat, abriu um símbolozinho de voz no canto ali e começou a falar comigo em inglês. A primeira coisa que eu falei, você consegue falar em português? Respondeu, opa, claro, posso conversar em português com você. Qual é a sua dificuldade? Aí eu falei, eu preciso disso, disso, aquilo. Ele falou, clique no botão tal, assim, assim, assado. Posso fazer por você? Gente. Aí eu falei, pode. Ele mudou, eu vi só no site, assim, ó, mudando a barrinha assim, ó, pro endereço da onde eu precisava chegar. Ele me colocou na cara do gol. Olha isso. Mas como que ela tem... Ela tem uma base de treinamento, onde ela sabe o que vai ser acessado, e ela consegue imputar dentro do seu site. Ela só mudou o endereço. Dentro do site, ela linkou você para outro endereço, que é do mesmo site. Entendi. Ela só mudou de tela. Você entendeu? Por exemplo, eu preciso pegar a chave... assim, eu preciso né? chegar à chave API da ferramenta. Aí ser ferramenta / chave API ali na URL. Ela só alterou a URL. Entendi. E me jogou na cara do gol. Eu fiquei assim... Que? Eu falei, ela falou inglês. Eu pedi pra ela falar em português, ela falou. Aí ela me falou onde eu fazia e perguntou se eu queria que fizesse. Eu falei, E fez. faz. Aí ela me colocou na tela. Tipo, pup. Eu fiquei assim... Meu Deus, isso foi o que me surpreendeu. Agora eu lembrei, eu falei, nossa, isso daí eu fiquei... Quando eu fico surpresa, eu chamo alguém pra ver. Esse dia eu cheguei e falei, amor, olha isso aqui. Daí minha esposa, sem entender muito, tá, mas daí é IA de voz que você faz? Eu falei, não é uma IA de voz que eu faço, aqui é uma IA de suporte dessa ferramenta. Eu falei assim, olha o que a gente pode vender. Nossa, já dá outras Porque eu não ideias tinha de visto produto. esse uso. Agora, você imagina assim, você acessa o site do Banco do Brasil, você fala assim, aonde que eu faço o Pix aqui? Ela já altera a sua tela pro lugar que você faz Pix. Não, maravilhoso, realmente, né? Que Você aí... entendeu? Isso eu fui para banco, que é um dos nichos mais difíceis, mas para suporte de ferramentas, coisas do tipo, espetacular. Sim, maravilhoso. Eu tinha falado o último, mas só uma curiosidade. E para galera que quer criar conteúdo, por onde que eu vou? Vou pro cloud, pro humanos? Tem opiniões diferentes? O que você acha? Essa parte de produção de conteúdo eu tenho muito barreira também, né? Eu sou uma pessoa bem low profile, eu preciso aparecer mais, preciso mostrar as coisas que eu faço, mas eu tenho uma certa dificuldade. Em questão de texto, eu gosto do cloud. Questão de geração de imagem, o ChatGPT cria algumas variações, mas eu não tenho nada assim muito validado realmente, principalmente para carrossel, né? Geralmente o pessoal quer carrossel automático, eu não vi ela fazer tão bem ainda assim a parte de design, mas eu sou bem exigente. Então, acho que é muito mais pessoal meu. Sabe aquele perfeccionismo do pronto? Eu nem posto porque não tá bom o suficiente. Sei.
Então, acho que é muito mais barreira minha do que da IA, talvez. Talvez se eu pegasse realmente mais aberto para criar algo desse tipo, eu tivesse algo mais validado. Mas de tom de voz, igual você falou, e de conteúdo... ChatGPT, o Claude. O Humanos, ele é muito bom, só que o Humanos, ele é caro, né? Ele te cobra por crédito. Enquanto o ChatGPT e o Claude, você paga uma assinatura e usa quase que ilimitado, o Humanos, tipo, a assinatura básica dele, acho que são R$100 e são 3.000 créditos, entendeu? Para construir um site, um input de um site, vão 500 créditos ali. Então, tipo, você conseguiria usar 4, 5 operações no mês dentro de R$100, tem que conhecer entendeu? melhor a ferramenta a fundo para saber se vale a pena fazer Então, assinatura. é um ponto essas ferramentas que cobram crédito, porque você não se aprofunda. Porque o ChatGPT, o Cloud, cada vez melhora porque eu posso usar a todo momento. Então, toda hora eu vejo o que dá certo, o que dá errado e vou melhorando. Agora, quando você paga por crédito, você paga pelo seu erro. Então, toda vez que eu dou um input e ele não sai legal, eu tenho que ou usar ele desse jeito ou perder aquele crédito. Entendeu? Então, o erro custa. Entendeu? Sim, porque tem que ser usado. Maravilhoso. Tem mais alguma coisa que você queira colocar para os principiantes? Acho que é isso. Então tá bom, obrigada pela sua presença. Bom, então chegamos no final. Você tem uma mensagem final ou algum lugar que quem, né, curtiu a nossa conversa possa ir, te achar ou saber mais, beber da fonte? Bom, quem tiver interesse pode me seguir lá no Instagram. Como eu falei, agora eu quase não produzo conteúdo, mas pode me mandar mensagem no privado. Aproveita, quanto menor é o player, mais tempo ele tem ali para ver suas mensagens. Tem gente que recebe muita mensagem e não responde ninguém, né? Agora eu recebo uma mensagem por dia, é falta de vergonha na cara não responder. Então aproveitem, vão lá. É Will, WILLM.ai. AI. Tá? Então, me segue lá no Instagram, pode me mandar mensagem no privado, vamos conversar. E quem quiser ser nosso aluno, igual a Carol é também, aprender junto com a gente realmente na prática e com quem está no campo de batalha. Não só teoria, tá? Que um monte de gente vende teoria, nunca vendeu um projeto e fica ensinando vocês a vender projeto. Cola com a gente na Sociedade Secreta Futuristas, tá? Me chama lá no Instagram que eu mando o link para vocês. Maravilhoso. Então, gente, foi mais um episódio do IA Talks. Compartilha com alguém que não se interessa por esse assunto ainda, porque aqui é o lugar para a gente aprender e começar a se letrar em inteligência artificial. Então, por hoje, é isso. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Will. Até que foi legal pro primeiro.